O fracasso de Davi na educação de seus filhos. Feliz sábado a todos. Meu nome é Ivanilson. Eu sou professor de Bíblia aqui no Maranhão, no sul do Maranhão, em Balsas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estive ontem, né? E hoje nós vamos avançar. O nosso objetivo é estudar o que a Bíblia diz sobre educação de filhos, né? E esse é o nosso tema 2. Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Nós não vamos ler o capítulo 11 e 12, mas eu vou comentar aqui esses capítulos e a gente vai avançar para o 13, ok? Então, a Bíblia, irmãos, ela fala dos pecados dos grandes homens de Deus e, às vezes, nós temos, irmãos, a tentação de acreditar que a vida desses grandes homens, né, Davi, Moisés, Samuel, Noé, que a gente tem a tentação de romantizar a vida desses homens e acreditar que esses homens eles não cometeram pecado ou não falharam, ou se cometeram pecado, Deus passou por alto, Deus não levou em consideração, era assim mesmo, né? E isso faz com que muitas vezes nós possamos entreter uma ideia errada do que aconteceu, né, no passado, na história desses grandes homens. E um exemplo clássico é a história de Davi. Davi, ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus dá esse testemunho. Mas a Bíblia fala que Davi ele errou várias vezes. E talvez o erro, o pecado mais destacado de Davi é o que acontece no capítulo 11 de 2 Samuel, o pecado do adultério e do homicídio. Então, rapidamente, irmãos, para nós recapitularmos a história de Davi, o rei Davi, ele já estava estabelecido no seu palácio e ele, certo dia, ele contemplou uma mulher muito bonita, a Batseba, e ele foi procurar saber quem é essa mulher, né? Ela estava se banhando, nua, e Davi contemplou. E quando Davi soube que aquela mulher era casada e o seu marido estava na guerra, inclusive, batalhando pelos exércitos de Davi, Davi ele não levou isso em consideração, tomou aquela mulher e se deitou com ela. E ela engravidou. E a Bíblia fala que Davi ele ficou bastante preocupado com isso, porque o seu marido estava fora na guerra, né? E Davi ele fez um plano para que Urias, que era o marido de Batseba, retornasse a Israel e se deitasse com a sua esposa, mas não deu certo. Davi embebedou ele, mas não deu certo. E por fim, Davi ele planejou o assassinato, o homicídio, né, de Urias. Uma crueldade, irmãos, terrível. Urias, um servo fiel que estava batalhando, dando a vida por Davi, e Davi ele fez esse pecado terrível. Então, algumas pessoas, elas tentam minimizar, né? Fala, não, Davi passou por alto, Deus passou por alto, Deus, ele iria completar, né? Davi, ele pecou, mas Deus ia passar por alto, ia salvar dele a si mesmo, Davi ia para o céu. Algumas pessoas, elas entendem assim, irmãos, elas acham que Davi, ele ainda era um homem segundo o coração de Deus, enquanto ele estava adulterando e assassinando o marido da sua amante, né? Mas isso é falso, irmãos. Quando Davi adulterou e matou Urias, ele não era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem segundo o coração de Satanás, né? Satanás é o que veio para matar, destruir, né? Roubar. E Davi, irmãos, ele ficou ali numa situação difícil, mas depois que ele conseguiu o assassinato de Urias, ele tomou Batseba e ela ficou ali com ele no palácio, teve um filho, né? E Davi ficou tranquilão, né? Resolvi meu problema, continuou reinando, governando, né? E Natan, no capítulo 12, Natan, o profeta de Deus, ele foi incumbido de sacudir Davi, né? Despertar Davi daquela cegueira espiritual. Natan, ele conta uma história
uma história parabólica, né, uma parábola, e Davi ele fica irado com aquela injustiça daquela história. E Natan, irmãos, com o poder do alto, com a coragem do alto, ele fala: Davi, tu é este homem, você é esse homem mau, injusto, que roubou a corteirinha do homem pobre para satisfazer os seus desejos. E a Bíblia fala, irmãos, no capítulo 12, no verso 13, fala o seguinte, 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E a história conta, irmãos, a história bíblica conta que Davi ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. Muito conhecido o Salmo 51, mostrando o seu arrependimento. Ele faz uma oração pública, um cântico de arrependimento pelo seu pecado. Deus ele perdoou o pecado de Davi. Mas eu quero sugerir para os irmãos que, por mais que Deus tenha perdoado Davi, Deus perdoou Davi, Deus ele não retira as consequências do pecado de Davi. E Davi, irmãos, ele vai colher as consequências desse terrível pecado que ele cometeu. Ok? Então nós vamos ler algumas declarações do Espírito de Profecia. A gente vai conciliar a Bíblia com o Espírito de Profecia hoje. Ok? Então eu vou ler na Bíblia, aqui as declarações da Bíblia, e no slide as declarações do Espírito de Profecia. Acompanhem comigo, irmãos, aí na tela. Falando, irmãos, dessa situação de Davi, depois do seu pecado, a irmã Ellen White, ela fala no livro Patriarcas e Profetas. Ela diz que houve uma grande mudança no próprio Davi. O pecado, irmãos, ele muda a pessoa. Davi, ele foi mudado pelo pecado. Ele ficou quebrantado em espírito pela consciência de seu pecado e de seus resultados que teriam grande alcance. Deus ele perdoou, mas Davi ele sabia que o seu pecado teria consequências. Isso quebrou o seu coração. Os resultados do pecado de Davi, irmãos, eles teriam um grande alcance. Inclusive até hoje, irmãos. Pessoas adventistas do sétimo dia, já vi, irmãos, adventistas do sétimo dia, falando, né, Davi pecou, é natural pecar, né? Todo mundo vai pecar mesmo, né? Percebe, irmãos? Até hoje, o resultado do pecado de Davi. Irmãos do nosso meio leem essa história e falam, né, natural. Todo mundo é pecador. É natural pecar, né? Deus perdoou Davi, Deus vai perdoar a gente. Mas isso, irmãos, não é assim. A irmã Leonete, ela continua falando que está aí em negrito, né? Sentiu-se, Davi, ele sentiu-se humilhado aos olhos de seus súditos. A sua influência enfraqueceu-se. Até ali, a sua prosperidade fora atribuída à conscienciosa obediência aos mandamentos do Senhor. Mas agora, seus súditos, tendo conhecimento de seu pecado, seriam levados a pecar mais livremente. Irmãos, que declaração é essa? Davi, irmãos, ele ficou humilhado. Irmãos, pensem, irmãos, vamos raciocinar juntos, irmãos. A história, irmãos, o boato propagou no reino todo. Davi, tá sabendo de Davi? Davi, rapaz, ele se deitou com a mulher do seu servo, mandou matar. Irmãos, essa história, ela ficou conhecida em todo o reino. A influência positiva de Davi, irmãos, foi enfraquecida. Ele se sentiu humilhado perante os seus súditos. Até ali, a prosperidade, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, a justiça, irmãos, a força que Davi tinha para guiar o povo de Israel era atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos de Deus, a santidade, a justiça, a prosperidade estava relacionada, irmãos, com a obediência a Deus. Mas agora, irmãos, os súditos, os servos de Davi, tendo conhecimento do seu pecado, eles dariam agora livre vazão. Vocês estão entendendo? Eles seriam levados a pecar mais livremente. Ah, né, o Davi aí, ó, que é o homem de Deus, né? Olha só. Assim que a gente conhece, né, os homens de Deus, né? O pecado, irmãos, ele faz isso, ele mina a espiritualidade. Davi, irmãos, ele perdeu moral entre seus súditos devido a esse pecado terrível.
o adultério e o assassinato cruel. Sua autoridade em sua própria casa, o direito ao respeito e a obediência de seus filhos se enfraqueceram. Note, irmãos, que esse enfraquecimento não foi só da servidão dos seus súditos. Na sua própria casa, Davi ele colheu as consequências. Davi, que era a autoridade em casa, ele enfraqueceu o seu direito ao respeito, à obediência de seus filhos, enfraqueceu. Uma intuição de sua culpa conservava-o silencioso quanto ele teria condenado o pecado. Tornava fraco o seu braço para executar a justiça em sua casa. Seu mau exemplo exerceu influência sobre seus filhos. E Deus não interviria para impedir o resultado. Ele permitiria que as coisas tomassem seu curso natural. E assim Davi, ele foi severamente castigado. Irmãos, uma intuição da culpa, o peso, irmãos, da consciência, fazia agora que Davi se tornasse um homem fraco. O seu braço para executar a justiça, para repreender os seus filhos, para disciplinar, para punir a desobediência, enfraqueceu. Ele que antes tinha a autoridade do alto, a firmeza moral para condenar o pecado, agora ficava silencioso, porque ele contemplava, irmãos, a sua grande culpa. A sua autoridade enfraqueceu. E Deus, irmãos, ele não interviu. Por mais que ele tenha perdoado, Deus ele não interviu. Ele deixou que as coisas tomassem o curso natural. E nós vamos ver, irmãos, hoje que Davi, ele sofreu muito devido a esse grande pecado, lá no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel. Vamos, irmãos, começar em 2 Samuel capítulo 13. Vamos começar, irmãos, a ver as consequências do grande pecado de Davi na sua família. 2 Samuel capítulo 13, fala sobre a história de Aminon e Tamar. Eu vou ler aqui, irmãos, e comentar com vocês. Capítulo 13, verso 1. E aconteceu depois disto, depois do adultério, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, que também era filho de Davi, amou-a. Então, Davi ele tinha vários filhos com várias mulheres diferentes. Então, Absalão e Tamar eram de uma mesma mãe, e Aminon era o filho primogênito, era de outra mãe. E Aminon começou a olhar para Tamar com olhos, né, apaixonados, né? E no verso 2 fala que angustiou-se Aminon até adoecer. A paixão, irmãos, foi tão grande, tão intensa pela sua irmã, que ele começou a adoecer, ele entrou em depressão. Ele angustiou-se por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Verso 3. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz, o qual lhe disse, olha o conselho que Jonadab dá para Aminon. Por que tu, de dia em dia, tanto emagreces sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai, Davi, te vier visitar, disse-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu não veja, para que eu a veja e coma da sua mão. Então, o plano, irmãos, era muito simples. Aminon deveria se fingir doente e pedir para Tamar servi-lo no quarto. E quando ele estivesse sozinho com Tamar, Aminon iria pegar ela à força e ia violar a sua virgindade. Um crime terrível. E Aminon, ele fez isso. Tá no verso 10 em diante. Capítulo 13, verso 10. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. Verso 11. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela. E disse, vem, irmã, vem, deita-te comigo, minha irmã.
Porém, verso 12, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça essa loucura. Verso 13: Porque aonde irias eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Verso 14: Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Então, Aminon, irmãos, ele fez o seu plano, deu certo, ele forçou a sua irmã, se deitou com ela, e isso foi, irmãos, horrível, né? Até hoje, irmãos, isso é um crime horrível, né? Um homem violar a mulher e também sendo a sua irmã. É um caso de viola. Eu não vou usar o nome, irmãos, porque isso aqui vai para o YouTube, né? Mas é violação da virgindade, né? Forçar o sexo e ser ainda um incesto, porque era sua irmã. E no verso 21, irmãos, eu quero que vocês atentem agora comigo, pro verso 21, nós temos, irmãos, o que Davi fez. Eu quero que os irmãos prestem atenção e olhem o que Davi fez com este, quando ele ficou sabendo deste caso. Eu quero que os irmãos entendam que Davi, ele era o rei de Israel. O rei, ele era representante do poder executivo, legislativo e judiciário. Era tudo no rei. Então, o rei, ele julgava os casos, ele aplicava a lei, fazia as leis, né? E aplicava as leis, né? Então, ele, como juiz, ele deveria julgar o caso de Aminon e dar uma punição. Mas olha o que diz o verso 21. Verso 21, capítulo 13, verso 21, fala que, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. E o que, que tem aí na continuação do verso, irmãos? O que, que ele fez, né? A gente vai ver, irmãos, que não tem nada, né? O verso acaba aí. O rei, ele ouvindo essas coisas, muito se acendeu a ira, mas não fez nada. Davi, irmãos, ele não fez nada, ele não puniu, ele não condenou, ele não deu, irmãos, uma punição para o seu filho mais velho. A irmã Lemate, ela fala que o vergonhoso crime de Aminó, o primogênito, permitiu que Davi passasse sem ser punido nem repreendido. A lei pronunciava a pena de morte ao adúltero. E o crime desnatural de Aminó tornou duplamente culpado. Mas Davi, condenado por si mesmo, pelo seu próprio pecado, deixou de fazer justiça ao transgressor. Irmãos, que terrível, irmãos, foi isso. Davi, irmãos, ele contempla aquela situação, aquele crime, era um crime duplo, além de violar a sua irmã, era um caso de incesto. A pena, a lei de Moisés definia a pena de morte. Mas Davi, irmãos, ele nem repreendeu nem puniu, ele apenas ficou irado. A condenação do seu próprio pecado, diz aí o Espírito de profecia, ele condenado por si mesmo pelo seu próprio pecado, ele deixou de fazer justiça ao transgressor. Irmãos, eu quero sugerir para vocês o seguinte: o pecado de Aminó foi o mesmo pecado que Davi fez. Davi, ele contemplou uma mulher, ele não precisava, irmãos, daquela mulher, ele tinha muitas mulheres, mas ele contemplou aquela mulher, Batseba, ele deu vazão à sua concupiscência carnal, os seus apetites sexuais não controlados. Ele deu vazão e forçou, se deitou num caso, irmãos, de adultério que não era a vontade de Deus. Foi a mesma coisa que Aminon fez. Ele não precisava de Tamar, ele era filho do rei, irmãos. Ele era filho do rei, ele era o príncipe, o primogênito. Ele seria o rei depois de Davi. Ele não precisava forçar a Tamar, mas ele contempla uma mulher, Tamar, dá vazão à sua concupiscência carnal, seus desejos sexuais, e força também. O mesmo pecado, irmãos, de Davi era o pecado de Aminó. Talvez, irmão, seja por isso que Davi, ele não puniu e nem repreendeu. Ele estava condenado. Irmãos, que quão terrível é, irmãos. A autoridade, irmãos, nossa, ela enfraquece quando nós temos
o mesmo pecado daqueles que nós vamos repreender, não é assim? Se a minha esposa, ela usa decotes, usa esmalte, usa batom, como é que eu vou, irmãos, repreender a irmã lá na igreja se a minha esposa faz também? Percebe? A minha influência, a minha coragem, né, a minha firmeza enfraquece. E Davi, irmãos, ele deixou de fazer justiça. E nós vamos ver que as consequências, irmãos, foram terríveis. Capítulo 13, verso 22. Nós vamos ver agora, irmãos, as consequências dessa falta de autoridade que Davi teve. Capítulo 13, verso 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão, irmãos, que era irmão de Tamar, ele não ficou nada feliz, mas ele ficou calado. Ele falou, eu vou pegar Aminon, ele vai me pagar. E ele ficou, irmãos, calado. Odiou o seu irmão, mas ficou calado. E ele fez um plano. Ele fez um plano, irmãos. Está aí no verso 23. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão ele tinha 2 criadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim. E convidou Absalão a todos os filhos do rei. Então, o plano, irmãos, era o seguinte: ele ia se vingar, Absalão ia se vingar. Davi não fez nada, então Absalão agora ele ia cumprir o seu papel. Ele ia fazer, ele fez um banquete, né? E ele convidou, para que ninguém desconfiasse, ele convidou todos os filhos do rei para cear com ele. E no verso 28, eu estou lendo no capítulo 13, no verso 28, nós temos o que Absalão planejou. Fala o seguinte, capítulo 13, verso 28. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos dizer, feri Aminon, então o matareis, não temais. E no verso 29 diz que os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes tinha ordenado. E eles mataram, irmãos, eles se embebedaram Aminon e eles mataram Aminon a mando de Absalão. E Absalão, ele conseguiu se vingar ali do seu irmão. A irmã Ellen White, ela faz o seguinte comentário, irmãos. Olha o que diz aí no livro Patriarcas e Profetas. Como os outros filhos de Davi, Aminon tinha sido deixado por conta das satisfações egoístas. Note, irmãos, que não era só Aminon que tinha sido deixado por conta das suas satisfações egoístas. A irmã Ellen White, ela fala aí que como os outros filhos de Davi. Esse era o padrão, irmãos, de Davi. O padrão de educação de Davi, irmãos, era deixar que os seus filhos satisfacessem os seus desejos egoístas, as suas satisfações egoístas do coração. Aí ela continua dizendo, ele procurava satisfazer todo o pensamento de seu coração, sem tomar em consideração os requisitos de Deus. Apesar de seu grande pecado, Deus tinha tido muita paciência, né, com Aminon. Durante 2 anos, lhe foi concedida uma oportunidade para arrependimento, mas Aminon continuou em pecado. E com a sua culpa sobre si, ele foi eliminado pela morte, para esperar o terrível tribunal do juízo. Irmãos, que declaração triste. Davi, ele deixou que seus filhos satisfacessem todos os desejos do seu coração carnal. E não é assim, irmãos, que os pais hoje fazem. Todas as satisfações, todos os desejos dos filhos são feitos, né? As crianças mandam e os pais obedecem, né? E Aminon, ele cresceu, irmãos, com esse caráter pervertido. Ele não levava em consideração os requisitos de Deus. A sua norma era o seu próprio desejo, a sua própria natureza, o que ele queria. E por mais que tenha passado 2 anos, ele não se arrependeu. E ele morreu em pecado, irmãos. A irmã Ellen White fala que Aminon ele vai ser ressuscitado na ressurreição do juízo para pagar ali a punição pelo seu caráter pervertido.
Davi tinha negligenciado o dever de punir o crime de Aminon. E por causa da infidelidade do rei pai e da impenitência do filho, o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem seu curso natural e não restringiu Absalão. Note, irmãos, isso aí é interessante. A culpa, irmãos, da morte de Aminon foi porque Davi tinha negligenciado seu dever de punir. Quando Davi, irmãos, ele não pune, ele não repreende, ele não disciplina seu filho, ele está se tornando cúmplice. Ele está falando, Aminon, você pode fazer isso. Devido à infidelidade do rei e pai, e também pela impenitência, a maldade do seu filho, Deus ele deixou que os acontecimentos seguissem o seu curso natural. Aí a irmã Noite, ela fala, né? Quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em mãos. Seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstâncias que castigará o pecado com o pecado. Irmãos, nós como pais, nós como líderes da igreja, os maridos, os governantes, né? Nós precisamos, pela graça de Deus, obter, irmãos, força moral. Davi, irmãos, ele poderia ter buscado em Deus força, poder para repreender o pecado de Aminon, buscado em Deus na oração, na comunhão com Deus, no jejum, a autoridade para ele repreender, a coragem. E se nós, irmãos, como pais, como maridos, como líderes da igreja ou como governantes, né, não fizermos a nossa parte, Deus, irmãos, ele tomará o caso nas suas mãos. Ele deixará com que as circunstâncias possam se seguir. E Deus, irmãos, ele castigará o pecado com o pecado. Foi assim que aconteceu com a história de Davi. A sua negligência em punir e a sua condescendência com as falhas de caráter dos seus filhos trouxeram consequências terríveis para a vida dos seus filhos e para a sua vida também. A história, irmãos, continua. Então, note, irmãos, que não acabou aqui. As consequências do pecado de Davi vão continuar. No capítulo 13, no verso 37 a 39, diz que Absalão ele fugiu. Depois que ele matou Aminon, ele fugiu. Ele ficou 3 anos fora. E aconteceu o seguinte. Ele quis voltar para Jerusalém. E Joabe, que era um dos capitães de Davi, ele fez um plano para reaproximar Absalão de Davi. E no capítulo 14 nós temos esse plano. E Davi, ele faz com que Absalão retorne para Jerusalém. Só que quando Absalão ele retorna para Jerusalém, ele vai executar um plano, né? Ele vai dar um golpe de Estado. É a rebelião de Absalão contra Davi, está no capítulo 15. Então, Absalão, ele começa, né, com a sua simpatia, o seu carisma, ele começa a arrebatar o coração de Israel, ele começa a minar a autoridade de Davi, e ele arquiteta um plano de tomar o poder, e ele consegue, né? Ele consegue alguns aliados, e ele toma o trono de Davi em Jerusalém. Davi foge, né? O capítulo 16 e 17 fala da fuga de Davi. Absalão ele reina, né? Se deita com as concubinas de Davi em Jerusalém, e ele se estabelece como o rei no lugar de Davi. Só que Absalão, irmãos, ele era um mimado, né? Ele era um príncipe que nasceu no palácio, era mimado, não entendia de guerra. Davi não, Davi, ele era pastor, né? Brigava com o urso, com o leão, né? Era já um guerreiro experiente. Então, as estratégias de Davi, com seu exército, eles foram batalhar contra os exércitos revoltosos de Absalão. E Davi era muito mais experiente, né? E Davi, ele iria obter a vitória. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, para o capítulo 18, né?
Mas antes nós vamos ler essa declaração aqui do Espírito de Profecia. Os maus resultados da injusta condescendência de Davi para com Aminon não estavam terminados, pois agora é que começou o afastamento de Absalão, seu pai. Percebe, irmãos? O ciclo de circunstâncias que parte do pecado de Davi. O seu pecado mina sua autoridade com seus súditos, com a sua casa. Ele não instrui seus filhos, não tem poder moral, não tem firmeza moral para repreendê-los, para discipliná-los. Aminon se torna um homem perverso. Ele se deita com a sua irmã, é morto pelo seu outro irmão, que foge. E agora, irmãos, Absalão ele vai agora mostrar o seu verdadeiro caráter. Pois agora é que começou o afastamento de Absalão do seu pai. Note aqui, irmãos, tendo sempre diante de si a lembrança de sua própria transgressão à lei de Deus, Davi parecia moralmente paralisado. Era fraco e irresoluto. Quando, antes de seu pecado, ele era corajoso e decidido. A sua influência junto ao seu povo se havia enfraquecido. Tudo isso favoreceu os planos de seu filho desnaturado Absalão. Aqui, irmãos, mostra para nós a influência do pecado no nosso caráter. O pecado, irmãos, elimina, irmãos, a nossa força, o nosso poder moral. Davi, irmãos, que era um homem forte, resoluto, corajoso, decidido. O Davi, irmãos, que olhou para Golias e falou para Saul: como é que vocês suportam que esse incircunciso traga blasfêmias para o nome do Deus de Israel? Davi, irmãos, que era um adolescente, resoluto, forte, corajoso. Eu irei batalhar contra Golias. E Davi, ele falou para Golias: tu vem contra mim com espada, lanças, escudo, mas eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, irmãos, ele teve uma vitória grandiosa contra Golias. Matou o gigante. Davi, irmãos, depois ele foi e falou para Saul: eu batalharei contra os filisteus e trarei os prepúcios dos filisteus. Um homem corajoso, forte, firme, resoluto. Agora, irmãos, depois do pecado, ele se torna fraco. Isso é, irmãos, a influência do pecado no nosso caráter. O pecado, irmãos, ele enfraquece a nossa natureza espiritual. Ele debilita, irmãos, a nossa natureza física. Ele, irmãos, nubla a nossa mente. E agora, irmãos, Davi não tinha mais força, resolução. E isso tudo deu corda, né, para Absalão se rebelar. Capítulo 18 de 2 Samuel, capítulo 18 de 2 Samuel, verso 5. Davi, irmãos, quando ele planeja guerrear contra Absalão, ele vai fazer a seguinte ordenança para os seus generais. Capítulo 18, importante, irmãos, a gente ler esse verso. Capítulo 18, verso 5, fala assim, que o rei, ele deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, que eram os generais, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então Davi, ele fala para os seus capitães, tratai com brandura, brandamente tratai, porque Absalão é meu filho, por amor a mim. Vocês não me amam? Então cuidem de Absalão, cuidado com ele. Absalão, irmãos, ele era o filho predileto de Davi. O filho mimado, né? Davi vai ser tudo por ele, né, irmãos? Satisfazer todas as suas vontades, né? E agora, Absalão, ele tinha tomado, né? Feito a sua rebelião, mas Davi, por amor, né, o amor paternal, falou: tratai de forma branda. Mas a história conta, irmãos, no capítulo 18, que, como eu falei para vocês, Absalão, ele não era um homem experiente de guerra, e a história conta que Absalão, ele acabou, quando ele estava andando no seu mulo, ele acabou preso no cavalo com a sua cabeça. E quando Joabe ficou sabendo daquilo, ele não quis nem saber do que Davi tinha falado para ele. Ele foi lá e matou, tá no verso 14, capítulo 18, verso 14. Fala assim: então diz Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio dos cavalos. Então, Absalão foi morto por Joabe na guerra. E
Davi, que estava, né? Davi não foi na guerra, ele ficou recluso, mas foi enviado o mensageiro para dar a mensagem para Davi de que o seu filho amado tinha sido morto. Eu quero, irmãos, agora ler com vocês qual foi a reação de Davi ao ouvir a notícia de que o seu filho Absalão tinha sido morto. Está no capítulo 18, verso 33. Acompanhem comigo. Fala o seguinte: Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Davi, irmãos, ele ficou perturbado quando ele escutou aquela notícia. Ele subiu da sala superior do seu palácio e chorou. E o verso continua falando, ó, e andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E no capítulo 19, irmãos, no verso 4, nós temos novamente a continuação. Estava, pois, capítulo 19, verso 4, estava, pois, o rei com o rosto coberto, desesperado, irmãos. E o rei gritava em alta voz, irmãos, era um choro de desespero. Ele falava o quê? Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Um choro, irmãos, de desespero, angústia. Chorava, gritava, quem dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E quantos pais, irmãos, no dia do juízo final, eles vão, irmãos, ter a mesma reação de Davi. Eles vão contemplar a perdição eterna dos seus filhos e eles vão falar, irmãos, a mesma coisa que Davi fez, que Davi falou. Meu filho, quem me dera que eu pudesse morrer por ti, meu filho, meu filho. Eu quero dizer para os irmãos que Davi, ele chorou, irmãos. E nossos filhos, irmãos, eles precisam chorar, entre aspas, né? Irmãos, de uma forma ou de outra, vai ter choro. Não tem, irmãos, como educar sem choro. Davi, irmãos, talvez ele não queria que os seus filhos chorassem quando eles eram pequenos. E ele satisfazia tudo que seus filhos queriam. Os seus filhos não choraram quando eram pequenos, mas Davi chorou depois. Os pais, irmãos, que não disciplinam, que não repreendem, que não punem os seus filhos, porque eles não querem que seus filhos chorem, eles provavelmente vão chorar, irmãos, no futuro. E a Bíblia fala, irmãos, que esses filhos que não choraram e formaram caráter, o próprio Jesus falou, né? Que no dia do juízo haverá o quê, irmãos? Choro e ranger de dentes. É melhor, irmãos, que nossos filhos, quem tem filhos pequenos como eu, chorem hoje. Eu prefiro, irmãos, que a minha filha chore hoje. Irmãos, é chato, irmãos, se lidar com o choro de crianças, né? Mas é melhor, irmãos, que a minha filha chore hoje do que ela chore, irmãos, no dia do juízo. E hoje, irmãos, os pais, isso é uma tendência do mundo, mas a igreja, irmãos, parece que ela vai imitando o mundo, né? Pais que não querem mais que o filhinho chore, né? Ah, meu filhinho, né? O filho faz tudo. Os filhos, eles satisfazem todas as suas, todos os seus pensamentos egoístas e os pais, eles não têm a firmeza moral de conduzir, de orientar. Muitos pais, irmãos, não conhecem, eles não sabem, eles não estudam sobre educação, né? Esse assunto é pouco falado no nosso meio também, né? Então, tem isso também, irmãos, mas é necessário que os pais, eles instruam a criança no caminho que ela deve andar, orientando, irmãos, desde pequeno. Nós vamos falar mais disso durante a nossa série. Mas Davi, irmãos, ele perdeu seu segundo filho, devido à sua condescendência com o pecado. E agora, Davi, desesperado, ele chora pelo seu filho Absalão. Primeiro Reis, vamos avançar, irmãos. Primeiro Reis, capítulo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 1 a 6. Fala o seguinte: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no com roupas
porém não se aquecia. Então Davi, irmãos, ele já estava velho, já próximo de morrer, idoso, né? E ele não se aquecia mais. E o que que fizeram? Fala aí no verso 2. Eles buscaram uma mulher, uma moça jovem, para cuidar de Davi, era uma cuidadora. Só que essa moça jovem, ela está no verso 3. Ó, buscaram, pois, por todos os termos de Israel, uma moça formosa e chamaram a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então, por mais que Davi, irmãos, ele não se deitou com ela, ela foi dada como uma concubina, né? A concubina era uma esposa de segundo escalão, né? Então, ela tinha os direitos de concubina e ela cuidava de Davi na sua velhice. Aí, irmãos, olha só agora, olha só o que diz o verso 5. Davi, já velho, né, já para morrer, o seu trono iria ser para um dos seus filhos. E a Bíblia fala, irmãos, em 1 Reis, que Deus ele tinha escolhido Salomão. Salomão não era o filho mais velho, mas Deus ele passou por alto, né, os outros filhos de Davi e escolheu Salomão porque ele tinha um caráter, né, mais semelhante ao de um rei, né, de Israel. Mas no verso 5 fala o seguinte, ó. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Então Adonias, irmãos, ele era filho de Davi, e o primogênito era Minó, que tinha sido morto por Absalão. Absalão também tinha sido morto, e agora o mais velho era Adonias, né? Ele falou: Poxa, então sou eu, né? Meu pai tá morrendo, eu sou o mais velho, o reino é meu, eu reinarei. Aí ele fala aí no verso 5 que ele já preparou os carros. Davi, irmãos, não tinha nem morrido ainda. Ele já estava organizando o seu reino ali, ó. Preparou carros, preparou ali os cavaleiros, preparou ali 50 homens, né? A corte, né? Eu vou reinar agora, tá tudo certo. Aí no verso 6, irmãos, nós temos a motivação pela qual Adonias, ele quis fazer isso. Fala aí, ó, verso 6, ó. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Então, ele era o mais jovem, só que os irmãos mais velhos já tinham morrido. Então, fala aí, irmãos, no verso 6, que Davi nunca tinha contrariado, irmãos. Davi, irmãos, nunca tinha falado um não para Adonias. E agora, ele fala, ó, nunca ninguém me falou não, então agora eu quero o reino e vai ser meu e pronto, final. Outra vez se manifestou o fruto da condescendência paternal de Davi. Olha só, a condescendência paternal, né? Fazer todas as vontades dos filhos, né? Aquele que agora aspirava ao trono era Adonias, muito formoso de parecer em seu aspecto pessoal e seu porte. Ele era muito bonito, mas o caráter, irmãos, era um caráter sem escrúpulos e descuidado. Em sua juventude não estivera sujeito senão a poucas restrições. Ele era o príncipe, irmãos. Ele tinha, irmãos, tudo à vontade, né? Tudo à sua disposição. Poucas restrições. Pode fazer o que você quiser. Pois nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? Agora ele se rebelou contra a autoridade de Deus, que havia designado Salomão ao trono. Ele tinha, irmão, sido criado num tipo de educação que todas as suas satisfações serão atendidas. Não tinha restrição. É que nem hoje, irmãos. As crianças, até do meio do povo de Deus, elas não têm restrições. Elas correm na igreja, pulam para cima, pulam para baixo, gritam no culto, brincam no sábado, né? Come o que querem. As crianças, elas mandam e os pais obedecem. As crianças são as autoridades e os pais são submissos. E muitas vezes, irmãos, essa condescendência paternal, ela é fruto de um desejo dos pais de fazerem o melhor, né? Só que a gente vê, irmãos, que os frutos são o quê? Rebelião contra a autoridade de Deus. Os filhos, irmãos, eles aprendem sobre Deus contemplando os pais. Se a minha filha,
Nós temos uma filha de 3 anos. Ela entende, irmãos, o relacionamento dela com Deus por meio do relacionamento dela comigo e com a minha esposa, que somos os pais. Se nós fazemos tudo, toda a vontade dela, ela vai aprender o quê? Que Deus também faz toda a vontade dela. Ou seja, a vontade de Deus é submissa à vontade dela. E a vontade de Deus, irmãos, ela está expressa na sua lei. Então, a lei de Deus, ela tem que ser submissa à minha vontade. Aí já viu, né, irmãos? É o tipo de caráter que a gente vê aí no mundo. Inclusive, irmãos, no meio do povo de Deus, os filhos do povo de Deus. Davi, irmãos, ele falhou. E agora Adonias, ele fala, pô, sempre tudo que eu quis, sempre tudo que eu quis, eu tive. E agora eu quero o reino. E ponto final. Deus falou que Salomão, não quero nem saber. É meu e ponto final. Rebelião, irmãos. Rebelião contra a autoridade de Deus. A história de Davi, irmãos, é uma história muito significativa para nós. Davi, ele obteve sucesso em muitas coisas. Ele foi um rei grandioso, ele foi um compositor de salmos inspirados, ele foi um guerreiro fiel, ele obteve muitas vitórias, riquezas, mas o principal, irmãos, ele não obteve sucesso, que foi na educação dos seus filhos. A história de Davi, irmãos, ela serve de ilustração para esse provérbio. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Irmãos, a vara e a repreensão, elas dão sabedoria. A vara e a repreensão, elas dão sabedoria. Os psicólogos de hoje, irmãos, eles dizem que a vara, a repreensão, o não, traz traumas, né? Vai abalar o psicológico da criança, né? Mas a Bíblia fala que isso traz sabedoria. E a criança entregue a si mesma envergonha a mãe, envergonha o pai. Criança entregue a si mesma é a criança que os pais deixam que ela satisfaça todas as suas vontades. Ela traz vergonha à sua mãe, né, e ao seu pai. A história de Davi, irmãos, ela ilustra, é um contra-exemplo, irmãos, desse verso famoso, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, no caminho da obediência à lei de Deus. Precisamos ensinar a obediência. Não é o tema de hoje, mas eu vou falar no futuro. A primeira característica que a criança tem que entender para ela ser educada é aprender a obedecer. Educar no caminho a criança em que deve andar. E até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Isso fala, irmãos, também ao contrário. Se nós educarmos a criança para que ela seja entregue a si mesma, para que ela satisfaça todas as suas vontades, os desejos pecaminosos, nós não refreemos o pecado, se nós não tivermos a autoridade, a firmeza, a coragem de repreender, punir, enfrentar o pecado, irmãos, a criança, ela desenvolverá um caráter falho e até quando ela envelhecer, ela não se desviará desse caráter falho. O mesmo verso, irmãos, fala também para o contrário, para a falsa educação, para uma educação que está fora, né, dos planos de Deus. O meu desejo, irmãos, nessa manhã, é que nós possamos aprender, tirar lições, irmãos, dessas histórias. As histórias do fracasso de Davi com a educação de seus filhos. A história, irmãos, dos fracassos de Davi na educação dos seus filhos não foi escrita para que a gente falasse, tá vendo aí, ó? Tudo bem, nossos filhos também não vão ter o caráter de Cristo, eles podem ficar satisfazendo as suas próprias vontades, não precisamos nos preocupar com a disciplina. Não, irmãos. Elas foram escritas para que nós pudéssemos, irmãos, entendê-las, obter lições e aplicá-las, e tivéssemos, pela graça de Deus, crianças, filhos, jovens, irmãos, com o caráter igual ao de Cristo. Que nós, irmãos, pela graça de Deus e pelo seu Espírito, possamos ser firmes, fiéis e diligentes na obra de educar. Só de vocês estarem aqui, irmãos, né, no sábado, né, é porque vocês têm esse interesse, né, em estudar, entender, conhecer e aplicar essas verdades. Que Deus, irmãos, nos abençoe.